Olá, pessoal. Mais uma vez estou aqui, sou trabalhadora do Luzes, eu sou a Ita, para alguns eu sou a Angel, somos todos colegas e colaboradores dessa doutrina maravilhosa, não é? Convido a todos então que acompanhem a prece inicial para depois conversarmos. Senhor Jesus, damos graças por esse momento maravilhoso, onde no mais um encontro vamos aprender, vamos absorver mais conhecimentos, onde todos nós, sem exceções, vamos aprender juntos a tua palavra, essa doutrina maravilhosa que tanto nos ajuda e da qual tanto precisamos. Obrigada, Senhor, por essa chance única que temos nessa encarnação para aprendermos a nos melhorarmos todos os dias, sempre envolto na tua luz, pedindo a proteção dos nossos mentores e de toda a equipe espiritual que cuida tanto de nós aqui nesse planeta Terra, um planeta de provas e expiações, em andamento da regeneração. Se conosco, Senhor, aonde cada um está em seus lares, em seus trabalhos, aonde cada um está se movimentando para conseguir fazer as suas tarefas da melhor forma possível e responsável. A todos que estamos assistindo, pedimos a paz, o amor, a harmonia. Que assim seja, Pai amado. Então, meus amigos, o assunto que vamos conversar hoje é a escolha das provas. Ela está no capítulo 6 de O Livro dos Espíritos. Muito se fala nesse assunto, muitas dúvidas surgem, porque é um tema que ainda suscita muitas dúvidas. As pessoas se perguntam, não é difícil de entender o limite de onde começa o que escolhemos e aonde termina, aonde nós colocamos a nossa responsabilidade. Para quem já leu sobre planejamento reencarnatório, vai ser mais fácil de entender. Para quem ainda não conhece, eu vou dar uma pequena passada, mas ela consta nas nossas obras da doutrina espírita. Todos nós, após cada desencarne, volta ao plano espiritual. Lá, dependendo de cada um, de cada nível de evolução, fica um determinado tempo. Quando do momento de reencarnar para ter uma nova experiência no corpo físico aqui, nós temos um planejamento reencarnatório, onde vamos nos reunir com os nossos mentores, com os espíritos encarregados das reencarnações, que é um ministério. Quem já assistiu Nosso Lar? Filme maravilhoso. Quem não assistiu, assista de novo, assista. E quem já assistiu, eu aconselho a ver de novo. Eu já vi várias vezes. Já sei todos os pontos que vão vir, as falas. Mas a gente aprende muito, porque lá a gente entende que existem ministérios e que cada um, na organização invejável, que nós não temos aqui na Terra, eles são muito disciplinados, e lá na organização deles, tudo tem o seu campo, tudo tem os seus encarregados, é maravilhoso, então assistam. Então, no planejamento reencarnatório, nós temos o direito de escolher as nossas provas. Claro que orientados, porque quando estamos lá em espíritos, estamos mais sutis, tudo é mais sensível, sentimos as coisas mais latentes, porque não temos essa carne pesada, esse aparelho físico pesado. Então, enquanto somos etéreos, tudo é mais leve e a gente percebe as coisas de mais perto, mais latente, coisas ruins que fizemos.
coisas que não foram tão boas, tão positivas, nós sentimos de uma forma mais dolorosa, mais contundente. Então, nós queremos, claro, fazer o melhor, e é um dos itens que nós queremos melhorar quando chegamos aqui, né? Então, está lá um item. Maltratei muitas pessoas. Lá é um item que eu, Ita, vou dizer, não quero mais. Eu quero chegar lá e ser uma pessoa da paz. Eu quero ser pacífica. Ah, se eu fui um carrasco aqui, ou uma pessoa intolerante, uma pessoa intransigente, e com essas minhas atitudes eu prejudiquei, eu magoei, levei pessoas a tomarem atitudes drásticas com elas mesmas diante do que eu causei. Quando eu estou fazendo o meu plano reencarnatório, eu não quero ser assim, porque lá a gente vê exatamente como, de uma forma muito clean, o que fizemos, transparente. Então, queremos ser melhores quando voltarmos aqui. Vou fazer assim, vou fazer daquela forma, vou. Então, é um planejamento orientado, porque tem coisas que os nossos mentores, os nossos superiores espirituais lá sabem que a gente não vai conseguir uma carga tão pesada aqui. Então, somos aconselhados, né? Sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Oi, Ita, tu sabe se isso tu vai conseguir? Vamos fazer assim, vamos fazer uma coisa mais leve, vamos por partes, entende? Então, isso é um planejamento reencarnatório. Enfim, a escolha das provas vem a partir daí. Renascemos. Enquanto somos crianças, somos orientados, somos vigiados, tem os nossos pais, né? Que depois, na questão do livro dos Espíritos, eu vou ler melhor na íntegra. Nós chegamos aqui, já ouvimos falar, né? Muitas pessoas já ouviram falar, eu já ouvi falar. Tudo o que nos acontece são escolhas que fizemos? Nem tudo. Nós escolhemos as provas de forma genérica. Nós não escolhemos as provas com detalhes. E por consequência das nossas atitudes é que nós temos as respostas, boas ou ruins. Por exemplo, eu gosto muito de citar exemplos, porque eu aprendo muito com exemplos. É mais fácil, por exemplo, quando eu assisto alguma coisa, quando as pessoas dizem, assim, 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 então dá XX vai dar Y. Então eu vou dar um exemplo do XX para que a gente entenda o Y. Por exemplo, subimos uma escada. A gente vê que aquela escada não está muito forte, mas nós queremos subir porque somos teimosos. Então a gente sobe aquela escada e a gente cai. O nosso livre-arbítrio disse o que antes? O nosso mentor disse o que antes? Não suba. Aquela vozinha interior que nós escutamos, não suba. Essa escada não está boa. Mas a gente sobe. Caímos da escada. Nos machucamos. Supondo-se que a gente quebre uma perna, a culpa é de quem? Escolhemos lá na prova cair da escada? Não dessa forma. Se tivermos que passar por um ferimento grave, não é dessa forma que nós vamos escolher uma prova por teimosia, mas foi o nosso livre-arbítrio que operou aí na subida na escada. Fomos adiante, caímos, quebramos a perna, nos fraturamos, engessamos a perna. Em vez de cuidar muito dessa situação de dor, de sofrimento, para aprender com a dor, não devia ter feito, a gente só reclama. Não devia, porque como é que eu fui fazer isso? Porque como é que Deus deixou passar por isso? Agora eu não posso trabalhar, agora eu não posso me. Não aceitamos a nossa intransigência. Já deixamos de aprender com isso, não é? Então, em vez de esperar o tempo certo para tirar o gesso, não vou esperar. Isso aqui está me incomodando, está coçando, está doendo, está quente, vou tirar isso aqui. E tiro. Qual é a consequência disso? Não estava no tempo. Também não vou fazer fisioterapia, porque pensando bem, eu já tirei, eu vou caminhar aos pouquinhos. Resumindo, eu vou continuar mancando o resto da minha vida, porque eu não fiz a coisa certa 2 vezes. Primeiro, quando eu quis subir a escada, e segundo, quando eu tirei o gesso e não fiz fisioterapia. Antes do tempo. Tirei o gesso.
Então, a culpa é de quem se eu mancar o resto da vida? Minha. O meu livre-arbítrio sempre vai ser respeitado. Como é que a gente sabe, Ita, que a gente não escolheu? Como é que a gente sabe que a gente escolheu? Quando não temos que contribuir em nada para que a coisa aconteça. Usando o mesmo exemplo, estamos dentro de um ambiente, de uma casa. Repentinamente, um automóvel invade aquela parede. Como acontece muito, né? Seguidamente, estamos ouvindo uma notícia assim. Um automóvel invade e nós nos ferimos. Estamos dentro dessa casa e cai alguma coisa em cima de nós, uma parede, e nos ferimos. Nós escolhemos isso? Não. Pode ser uma prova? Pode. O que eu tenho que aprender com essa prova? Depende das circunstâncias. Depende do ferimento, depende do tempo. Enfim, vamos sempre prestar atenção nos detalhes dos acontecimentos. Onde nada contribuímos para que aconteça, existe o aprendizado. Porque nada existe sem que tenhamos que entender, sem que tenhamos que aprender, desculpa. Nesse cosmos que é regido por um ser inteligente, nada é por acaso, tudo tem um objetivo. Então, tenhamos sempre um momento de pensar nisso, sempre a presença de espírito de pensar nisso. Então, quando renascemos, nós passamos por diferentes situações. Por exemplo, quando nós estamos lá planejando a nossa reencarnação, muitas vezes, quando fazemos essas coisas que eu citei no início, que não são tão boas, que a gente quer, nós queremos nos redimir, nós queremos fazer a volta de uma forma mais positiva, nós queremos ser melhores como espíritos, como humanos, como coletividade. Então, a gente escolhe receber certas pessoas, certos espíritos, para que convivendo conosco possamos aprender. Então, em momentos assim, é que a gente escolhe, por exemplo, seres impertinentes que convivem com a gente, como marido, como primo, como irmão, e que muitas vezes a gente diz: eu não pedi para nascer aqui nessa família. Pedimos, imploramos, entramos na fila 3, 4, 5 vezes, porque as filas das reencarnações são enormes. Então, quando nós estamos aqui reencarnados, aproveitemos o máximo dessa encarnação. Sejamos os melhores que pudermos ser. Porque nosso nível evolutivo permite. Aqui nesse plano espiritual, no plano terreno, os amigos espirituais ajudam muito, porque mandam ferramentas para que possamos aprender. Aquela criatura rebelde, aquela criatura que é mal agradecida, ingrata, às vezes queremos receber como filhos, porque nas outras existências nós o prejudicamos. Então, nós nos comprometemos lá atrás que nós vamos ajudar esses espíritozinhos a evoluir. E vamos ter paciência, sim. E por que que vem como maternidade e paternidade? Porque é o maior amor. É um amor incondicional, é um amor que não cansa, é um amor que não abandona. Uma mãe e um pai amam incondicionalmente e incansavelmente. Então, é aquele filhinho que te incomoda, que te dá trabalho, que muitas vezes até se envolve com coisas pesadas e que eu vou lá e eu acaricio e eu ajudo, porque eu preciso fazer isso. Eu me comprometi em receber esse espíritozinho para entendê-lo e melhorá-lo, porque na outra existência eu o comprometi com as minhas atitudes erradas. Então, é uma chance maravilhosa que Deus nos dá, nos permite, que voltemos aqui e recebemos esse irmãozinho para melhorá-lo e, ao mesmo tempo, nos melhorar, fazendo bem essa prova, estudando bem para passar bem essa prova, como nós estudamos no colégio, não é? Uma prova difícil?
Vamos nos preparar, e a preparação é uma boa encarnação. Esta, hoje, não amanhã, não ano que vem, hoje. Busquemos na nossa existência coisas que precisamos melhorar e lá vamos achar onde devo melhorar, onde eu posso melhorar, onde eu posso evoluir. Estamos passando por uma pandemia, temos muitas oportunidades de melhorar, de ajudar, pensar em onde é que eu posso ser útil, sair do nosso casulo, sair da nossa zona de conforto. Por quê? Porque também no próximo item que eu vou citar, quando sofremos problemas de limitações sociais, sejam elas, somos pessoas não muito queridas, não muito carismáticas, seguidamente tem problemas de alguém implicando, de alguém não me aceitando, problemas financeiros, problemas de atividades sociais, não sou aceita, quando faço nem sempre consigo acertar, mas eu me envolvo, eu quero fazer e nem sempre eu consigo. E interações sociais que muitas pessoas têm problemas. Pode ser que seja uma prova, porque numa outra vivência nós não conseguimos trabalhar na coletividade, em vez de ajudar, nós prejudicamos. Na outra oportunidade de vivência, talvez tivéssemos muito dinheiro, talvez tivéssemos muito poder e poderíamos ter revertido isso em prol da humanidade e não fizemos. O que que acontece? Quando desencarnamos e quando for o momento a nosso planejamento, nós queremos vir para cá e sermos muito melhores, fazermos a coisa certa. Muitas vezes chegamos aqui e rodamos na prova, porque chega aqui, temos o véu do esquecimento, mas a consciência está lotada de lembranças e de coisas boas a fazer. Todos nós temos as lembranças, todos nós temos reminiscências, pedacinhos, flashzinhos que é permitido que se levante o véu aos pouquinhos para que a gente lembre de alguma coisa, saiba o momento do caminho certo, saiba em que direção ir. A gente sabe. Na caixinha preta, como eu digo, lá na nossa consciência, nós temos a certeza do bem e do mal. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que nos deixa desconfortável na nossa atitude. A gente sabe que aquilo não poderia ser assim. Então, prestemos atenção nas coisas que vêm. Então, nessas limitações, nós temos certeza que nós renascemos sempre no lugar onde é necessário que aprendamos. Ambientes difíceis para que sejam colocados em choque, para que possamos ser tentados e nessa tentação nós possamos superar. Porque aí me perguntam: "Ah, Ita, e nós nascemos, criminosos? Nós nascemos maus?" O que que vocês acham? Deus, na sua maior inteligência, no seu maior amor, iria deixar que nascessem assassinos? Claro que não, né? Então, ele não faz com que nascemos assassinos, mas se nós temos tendências e queremos trabalhar esse nosso lado ruim, se na outra vivência nós fizemos coisas ruins e nós queremos agora vir de novo e aprender a fazer o passo certo, é possível que a gente peça sim para nascer num lar aonde a contravenção exista. E quando chegamos aqui e nascemos nesse lar, nós temos a obrigação espiritual, processo reencarnatório, de fazer o caminho certo. E aí, os nossos pais, comprometidos em nos ajudar, vão nos direcionar para o lugar certo. Mas depende sempre de nós seguir esse caminho certo. Porque lá na nossa consciência, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Temos exemplos aí sociais. Quantas pessoas que nascem lá no meio do morro que tem o tráfico de drogas? Essa pessoa se forma, estuda e é uma grande pessoa culturalmente, moralmente e muitos até financeiramente. Estão lá revertendo o que aprenderam, abrindo núcleos, abrindo escolas, abrindo aquelas sedes para os
próprias crianças daquele núcleo, daquela comunidade, como chamam, serem também abraçados por essa oportunidade que eles tiveram. Isso é excelente, porque essa pessoa passou na prova com louvor. Então é nesse sentido, quando nós passamos por momentos difíceis, complicados, pensemos: não será uma prova? Não será uma coisa que eu tenha que transpor de uma forma muito, mas muito valorosa, fazendo com que nós cresçamos com isso? São dores. Aprendemos com dores, ainda é da nossa evolução, aprendemos com dores. São pessoas que muitas vezes nos traem, nos fazem chorar, nos fazem sofrer. Aí vamos aprender o que? O ódio? Não, não. Se sentirmos um minuto de ódio, que rezemos. Vamos dobrar nossos joelhos no sentido de humildade e pedir a Deus e a Jesus e aos nossos mentores que nos ajudem a não sentir ódio, porque senão nós vamos rodar nessa prova. Em outra situação nós sentimos esse ódio, talvez até a gente tenha revidado. O revide não é um bom conselheiro. Pensemos, respiremos fundo. Vamos tomar aquela água imaginária, desculpa. Vamos tomar aquele gole d'água imaginária e vamos pensar. Vai adiantar alguma coisa eu revidar? Se for para chorar, choremos, mas em silêncio, porque na verdade, como diz o Chico, antes seja eu o ofendido do que ser de minha ofensa. O peso é maior. Se nos fazem sofrer, por alguma razão estamos vivendo aquilo e talvez sejamos provados para não sentirmos raiva, não revidar, não brigar e não nos vingar. Jamais a vingança. A justiça é divina. A nós é deixado a obrigação moral e espiritual de desculpar para aprendermos aos pouquinhos a perdoar, mas não guardar o rancor. Rezar muito para esquecer. Se não conseguirmos passar por cima do problema, pelo menos vamos tentar administrar esse problema, sem a raiva e sem o revide. Que mais? Sempre aprender de forma positiva, escolhendo bem as nossas palavras, aceitando as diferenças, aceitando que as pessoas pensem diferente de nós. Muitas vezes somos intransigentes e trazemos essa intransigência para trabalhar aqui na Terra e a gente não trabalha porque esquecemos do nosso tema de casa. Então lembremos, quando algo que a gente sabe, quando algo vem assim no nosso ouvidinho, que o nosso mentor está sempre junto ali dizendo, calma, não faz assim. A melhor forma de nos corrigirmos nesse mundo de provas e expiações é pensar assim, ó, como é que eu gostaria que agissem comigo nessa situação? A melhor coisa é a empatia. Como é que eu gostaria que agissem em na determinada situação que estamos vivendo? Como é que eu gostaria que agissem comigo se fosse eu a provocar isso? Então, se nós pensarmos, e vinha aquela vozinha maravilhosa interior dizendo: "Ah, eu gostaria que me entendessem, que me desculpassem, ou que pelo menos não me xingassem". Façamos, vamos tentar fazer, é a melhor coisa a fazer. Ouvir a nossa voz interior, porque intuições, quando se está conectado com o divino, são os primeiros bons conselhos. Porque se for um conselho ruim, do tipo: "Responde, xinga, bate, agride", isto não vem de Deus. Isto não é de Jesus. Isto não é amor. E nós temos que agir nas situações ruins com amor. Sempre lembremos disso. As melhores formas de passar as provas aqui nesse plano terreno é com amorosidade, entendimento e muita empatia. Nunca Jesus permitiria um mau conselho. Nunca. Nosso mentor jamais vai nos aconselhar coisas ruins e negativas. Então, se isso acontecer no nosso ouvidinho, aquela vozinha, não é para mim, isso não é meu. Digamos sempre isso. Isso não é meu.
Então, meu Deus querido, meu Jesus, meu mentor, me ajude a pensar uma coisa positiva, porque isso não é de Deus. Só assim nós vamos começar a aprender a sempre nos direcionar para o bem, para coisas boas e amorosas. Na questão Na questão 262 do Livro dos Espíritos, vou ler rapidinho na íntegra para que seja justo. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Nós sabemos que os espíritos nascem simples e ignorantes, mas nós trazemos como bagagem das nossas encarnações muitos conhecimentos, não é? Só que muitas coisas são esquecidas porque não são necessárias nessa X encarnação. A resposta dos espíritos diz: Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Como o fazes para uma criança desde o berço? Nós, aqui terrenamente, cuidamos a criança enquanto ela não faz as coisas por conta própria, ainda não tem condições de decidir coisas, né? Então nós vamos sempre amparando. Deus, da mesma forma, nos manda espíritos bons, espíritos maravilhosos, nossos mentores, que vão sempre organizando as coisas para nós. À medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, quando nós vamos ficando mais maduros, ele o deixa pouco a pouco livre para escolher. E é então que frequentemente se extravia tomando o mau caminho, se não escuta os conselhos dos bons espíritos. É o que podemos chamar de a queda do homem. Como falei anteriormente, quando não usamos bem o nosso livre-arbítrio, nós fazemos a coisa errada. E então vem as consequências, como dei lá na frente, a perna quebrada, a dor, né? Atravessemos a rua. Se atravessarmos a rua sem olhar, nós vamos ser atropelados e aí a culpa não é de uma prova que eu coloquei lá em cima para espiar aqui. Não, é da minha imprevidência, é da minha pressa terrena, é da minha distração. Cuidemos isso. Não existe aquela totalidade do foi a vontade de Deus. Isso eu escolhi para viver. Vamos saber analisar. Vamos aprender mais. Vamos ler. Vamos nos orientar. Uma palestra de meia hora não dá tempo de tudo, mas vamos ler esse capítulo que vamos entender muito sobre provas. Em todas as questões tem perguntas muito pertinentes e fáceis de entender. E a gente vai parar de se equivocar, achando que tudo é a vontade de Deus ou tudo eu quis passar aqui. Não. O que eu resolvi passar aqui são provas genéricas que vão me ajudar no crescimento, sempre respeitando nosso livre-arbítrio. Nós precisamos evoluir como espíritos aqui, então são causas nobres. Tem um exemplo do Chico, que ele conta uma história que aconteceu lá em novembro de 1986. Uma mãe que perdeu o filho foi buscar um alento e ele recebia muitas cartas psicografadas, né, lá em Uberaba. Essa mãe e esse pai não aceitaram que o filho fosse padre. Ele queria muito ser padre e eles não aceitaram. Esse filho ficou muito revoltado pela forma que os pais olharam a situação, dizendo: não, de forma alguma, nós não vamos aceitar esse absurdo, um filho padre. Esse filho suicidou-se. A mãe e o pai, desalentados, foram procurar o Chico. E Emmanuel, na carta que o Chico recebeu, explicou que nós não devemos jamais aceitar que decidam por nós o que nós queremos. Se o nosso caminho é retilíneo, é o caminho do bem,
mas que como pais, como amigos, como tios, como tias, padrinhos, padrinhos, enfim, se temos ascensão sobre alguém, se temos força de opinião sobre alguém, cuidemos o que falamos. Porque muitas vezes somos opiniáticos, desculpa, opiniáticos. Queremos impor a nossa condição, queremos impor a nossa ideia, queremos impor e não quer dizer que estejamos com a razão. Porque muitas vezes filhos, sobrinhos, amigos não querem que vá contra o que ele escolheu. No caso desse rapaz, queria ser padre. É uma coisa nobre. Se eu não gostei, sinto muito, mas ele vai ser feliz assim. Professor, advogado, médico ou nada. Não quero fazer um curso acadêmico, eu quero trabalhar em X profissão, quero me formar, fazer um curso técnico. Eu quero ser espírita, eu quero ser evangélico, eu quero experimentar tal igreja, eu quero experimentar tal crença, eu quero trabalhar nesse núcleo. Cada um tem o direito de escolher o que é melhor para si, porque às vezes somos felizes em X e não em Y. Então a aceitação das diferenças é muito importante. Aprendamos, porque é o momento, nesse momento, inclusive de pandemias, estamos aprendendo muitas coisas juntas porque temos pressa. Mas temos que ter muito discernimento nesse aprendizado, entender o nosso semelhante, entender as diferenças do nosso semelhante e perguntar sempre onde podemos aprender e em que podemos ajudar. Chico também dizia que muitas vezes as dificuldades são cercas que Deus coloca para que erremos menos. Muito sábio, né? É muito verdade isso. Muitas vezes são cercas que a gente bate e diz: "Ai, que horror, isso está errado, está errado". Não, é que a gente está batendo ali porque é para a gente recuar. Não podemos ir adiante. Então vamos entender que isso pode ser uma retenção para a nossa impetuosidade. Então, sempre lembremos que o remédio para as nossas aflições e as nossas causas sempre é a fé, a crença em Deus, a certeza que a reencarnação é muito importante, a certeza que Deus está conosco. Fé não é acreditar, é saber que acontece. É saber que estamos bem acompanhados e é saber que vamos passar muito bem pelas nossas provas se estudarmos. E qual é o estudar? Ler, aplicar o que ler. Ser espírita ou ser cristão não é falar, é aplicar. Então, lembremos sempre, ações valem mais do que palavras, principalmente quando é no automelhoramento, no autoconhecimento, porque se nós nos melhorarmos, vamos espargir uma pessoa melhor. Atitudes melhores sairão dessas pessoas que vão crescer e vão ser melhores, não é? Então, limpemos o nosso porão interior. E com isso, meus queridos amigos, fazemos a nossa prece final. Fechemos nossos olhos, respiremos fundo para dizer: Senhor, obrigada por esse momento tão sublime onde estivemos bem acompanhados. E pedimos que todos os nossos amigos da espiritualidade trabalhando e se imbuindo no bem possam nos convidar para trabalhar também. Porque nós, trabalhadores da última hora, estamos prontos, Senhor. Todos os dias prontos para começar a trabalhar no automelhoramento e a olhar para os lados e ver que os nossos irmãos estão necessitados. Sejamos humildes para entender também que nós estamos aprendendo sempre, todos os dias, com todas as lições que estão aí no mundo, para aprendermos, para vermos, olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração sentir e amar. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Que sejamos sempre agentes do bem e do amor, aonde quer que formos. Que assim seja, que estejamos todos em paz e com muita luz.